O mundo que conhecíamos nas últimas décadas acabou de fato hoje. Houve passos suspeitos de Trump que nesta semana viraram o equilíbrio da política internacional de cabeça para baixo. Estamos falando sobre sua admissão explícita da derrota da Índia para a Rússia e a China, e também sobre sua decisão chocante de mudar o nome do Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Há eventos muito rápidos que revelam que os Estados Unidos não são mais os donos do jogo e que não vão aceitar isso. Portanto, talvez estejamos às portas da maior guerra do século XXI, uma guerra que pode começar a partir da Venezuela, ou pode começar a partir da Europa, ou talvez de outro lugar. Ninguém esperava isso de jeito nenhum. O importante é que o que está acontecendo hoje não será aceito pelos Estados Unidos de forma alguma. Como assim? Vamos falar sobre isso hoje. Fiquem conosco. Prezados espectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio, se Deus quiser, da série Opinião. Para começar, nosso tema de hoje parte das medidas polêmicas tomadas pelo presidente americano Trump nesta semana, decisões que causaram grande alvoroço em todo o mundo. Trump fez uma declaração admitindo que os Estados Unidos perderam a Índia para a Rússia e a China, e logo em seguida tomou uma decisão ainda mais polêmica, que foi a decisão de mudar o nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para Ministério da Guerra, nomeando assim Reich como Ministro da Guerra. Quando analisamos esses acontecimentos acelerados que ocorreram recentemente nos últimos meses e na última semana, fica claro que todos os esforços diplomáticos de Trump durante esse período foram em vão e foram desperdiçados apenas nesta semana. Os Estados Unidos perderam, a Rússia perdeu a Índia, mas não é exatamente isso que representa um golpe doloroso para os Estados Unidos, e sim um golpe realmente doloroso. Ainda mais do que isso, é que ela sabe muito bem que a política de dividir para conquistar, que ela seguiu por décadas, não é mais eficaz hoje. Com essa grande aproximação que ocorreu entre Índia, China e Rússia, a política de dividir para conquistar foi a estratégia que permitiu aos Estados Unidos e ao Ocidente, em geral, dominar o mundo. Se olharmos para o mapa mundi hoje, veremos que em cada região do mundo existem grandes disputas entre os países, existem regiões onde deixaram disputas de fronteira, regiões onde deixaram conflitos ideológicos, em toda a região deixaram conflitos entre os países. Para que esses países permaneçam enfraquecidos, para que esses países fiquem focados apenas nisso, para que continuem focados apenas nisso, para que os países continuem focados e para que os Estados Unidos permaneçam sempre como a parte maior, a parte dominante no mundo, a potência no mundo e assim por diante. Então deram todo o apoio a esse dragão, que hoje se chama China, para afastá-lo de qualquer aliança com a União Soviética em determinado período. Mas quando esse dragão se tornou enorme como um ogro, eles então se voltaram para a Índia e também lhe deram todo o apoio para que fosse a parte concorrente desse ogro. Fizeram a mesma coisa entre o Iraque e o Irã, ou entre o Irã e os árabes, entre a Argélia e o Marrocos, e assim por diante em várias regiões do mundo. A política de dividir e semear discórdia desmantelou a União Soviética. Foi essa política que desmantelou a Iugoslávia, que destruiu o Iraque, destruiu a Líbia, está destruindo hoje o Sudão e assim por diante. Muitos países sofreram com isso de formas variadas, mas hoje é claro que essa política talvez esteja começando a desmoronar de maneira estranha. Ninguém imaginava que a Índia poderia se reconciliar com a China, e agora estão sendo dados passos avançados que talvez nos levem no futuro à formação de uma aliança assustadora que inclua também a Índia. A situação é grave para os Estados Unidos, indicando que sua influência global começou a desmoronar seriamente. Na verdade, Trump fez grandes esforços para manter essa influência americana
Desde que assumiu o governo americano, ele toma medidas grandes demais para consertar o que é possível. Adotou ações diplomáticas para afastar a Rússia da China e limitar essa aliança. Mas, no fim, a Rússia optou pela China. Donald Trump nunca acreditou que haveria uma aproximação entre os inimigos tradicionais, Índia e China. Então impôs sanções à Índia e tinha certeza, estava convencido de que uma aproximação entre os dois países não poderia acontecer. No fim, ficou evidente que a Índia optou por superar divergências com a China, iniciar nova fase e recusou-se a ceder aos Estados Unidos. Aqui, todos realmente deveriam tirar lições desses acontecimentos. Apesar das grandes divergências que esses países têm, a China com a Rússia e com a Índia, apesar da forte concorrência comercial e industrial entre a Índia e a China, eles conseguiram encontrar um terreno comum. Eles dizem que a ordem mundial precisa mudar, que basta, que essa ordem mundial deve se tornar multipolar, ou seja, para ser claro, eles dizem que é preciso acabar com a hegemonia americana na região e no mundo inteiro. Eu realmente espero que esse regime argelino aprenda com esses acontecimentos, com o que está acontecendo hoje no mundo e que se apresse em se reconciliar com o Marrocos. Porque, de fato, essa experiência deve ser repetida na região do Maghreb. É preciso aproveitar essa oportunidade histórica que o mundo está vivendo agora e encerrar essas divergências o mais rápido possível. O que vem a seguir pode ser muito perigoso, talvez o futuro exija que esses países, como Marrocos e Argélia, sejam países cooperativos e, por que não, que sejam países aliados uns dos outros. Quer dizer, o perigoso hoje é que a nova ordem mundial mostrou seus traços com força e Donald Trump certamente não ficará parado. Os Estados Unidos não podem se render a essa nova realidade, não podem se render e permitir que exista uma ordem mundial multipolar. Os Estados Unidos desempenham um papel como os demais grandes poderes. Hoje, todos os indicadores mostram que uma grande guerra se aproxima. Mesmo quando Trump muda o nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para Departamento de Guerra em um momento delicado, o que isso significa? Isso é um sinal de que uma guerra está chegando. De onde ela vai começar? Ninguém sabe. Será que é da Venezuela? Será que é do Oriente Médio? Será que é da Europa? Ninguém pode prever isso. O importante é que agora os Estados Unidos estão se preparando para um ataque militar em que vão exibir seu poder acima de tudo. Talvez até revelem uma nova arma decisiva que será usada pela primeira vez ou algo do tipo. O presidente americano Trump fez declarações hoje que foram divulgadas pelo jornal americano The New York Times. O que ele disse nessas declarações? Disse que a América pode entrar em qualquer guerra contra a Venezuela e alcançar a vitória. Ele disse, mas eles escolheram, no começo, escolheram o caminho político. Então agora, talvez a mensagem tenha chegado, quero dizer, depois de mudar o nome do Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Talvez esse caminho político tenha acabou, talvez tenha sido tomada a decisão de começar a guerra contra a Venezuela, mas sim. Hoje, há uma pressão enorme sendo exercida sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Isto é, os Estados Unidos, depois de perderem a Índia e perderem a Rússia para a China, hoje não estão de forma alguma dispostos a perder a Venezuela também. A localização geográfica da Venezuela é muito sensível. A localização geográfica da Venezuela próxima dos Estados Unidos, perto do território americano e do Canal do Panamá, localização estratégica. Essa localização faz com que ela represente um grande perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos. Se continuasse nesse caminho, próxima de quem? Com os inimigos dos Estados Unidos como China, Rússia, Irã, entre outros. Então Trump agora talvez tenha chegado à conclusão de que não vai esperar mais para ver navios militares chineses atracando nos portos venezuelanos. Chegou à conclusão de que precisa resolver isso agora, na primeira oportunidade possível. O ministro da Guerra dos Estados Unidos disse claramente:
disse que é muito possível que o exército americano realize uma operação para mudar o regime na Venezuela. Então, só hoje, no que aconteceu, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma declaração possivelmente pedindo ajuda aos Estados Unidos, sugerindo que antes da operação militar ele realmente sentiu necessidade. A gravidade das ameaças dos Estados Unidos. E hoje ele começou a pedir a ajuda dos Estados Unidos ou de Trump, porque disse que admira Trump. Isso aconteceu pela primeira vez. Ele nunca tinha dito isso antes. E ele disse que é preciso abrir o diálogo entre os dois países, disse que essas divergências não deveriam levar a um conflito militar. Então, o tom de Nicolás Maduro mudou. O tom de Nicolás Maduro, que há apenas 2 dias estava ameaçando os Estados Unidos, prometendo retaliação e travando uma grande guerra midiática contra os Estados Unidos, hoje passou a pedir a ajuda de Donald Trump, pedir a ajuda dos Estados Unidos. Então, a guerra realmente está chegando? Será que vai acontecer? Ou será que começa na Venezuela? É possível. Será que começa em outra região? Isso também é possível. Só ontem o vice-presidente americano Putin, no Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Medvedev, disse que a Rússia enviará tropas para todas as regiões fronteiriças com os países bálticos. Ele disse que a OTAN agora está muito ativa nesses países, como Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia e outros. Ou seja, assim como ocorria antes na Ucrânia, agora o exército russo vai reforçar muito sua presença nessa região. Ou seja, a situação talvez seja muito parecida com o início da guerra na Ucrânia. Naquela época, os russos enviaram tropas para a fronteira com a Ucrânia e disseram que fariam manobras militares na fronteira. Mas então, esse exército invadiu o território ucraniano e chegou até a capital. Como foi naquela época? Agora, há movimentos suspeitos nos países bálticos. Ontem e há cerca de 2 dias, o presidente americano Trump anunciou a decisão de suspender gradualmente a ajuda militar para essa região, os países bálticos. Então, todos esses acontecimentos em sequência indicam que algo está por vir. Esses países pequenos, são presas fáceis nas mãos dos russos. A Rússia pode engoli-los em poucas horas. Hoje, após quase conseguirmos um acordo de paz na Ucrânia, ficou claro que a Europa nunca permitirá isso. E a Rússia está satisfeita com isso. Os russos impõem certas condições, a Europa rejeita essas condições. Putin diz que quaisquer forças estrangeiras dentro da Ucrânia serão um alvo legítimo para as forças russas. Os russos estão em uma posição de vencedores, estão fazendo avanços militares muito claros hoje na Ucrânia. A cada dia desta guerra, a Rússia conquista 15 quilômetros quadrados todo dia. Ou seja, a cada mês que passa, a Rússia conquista mais de 600 quilômetros quadrados. A Rússia está pronta para uma guerra longa. O Wall Street Journal admitiu hoje em artigo, disse que a economia russa houve crescimento em 2023 e 2024. Disse que todas as sanções impostas pelo Ocidente não impactaram a economia russa. O jornal disse que Índia e China foram quem salvaram economicamente a Rússia, comprando grandes quantidades de petróleo, gás e outros produtos. A Rússia está preparada para uma guerra de longa duração, tanto do ponto de vista econômico quanto militar, especialmente após essa grande aproximação recente com a China. Há notícias de que a China enviará armas para a Rússia para testá-las em uma guerra real contra os ucranianos. Hoje também, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez uma declaração dizendo que a Coreia do Norte ficará novamente ao lado de sua amiga Rússia. Ou seja, há outro plano que envolverá novamente a participação dos coreanos após essa vitória que eles alcançaram em Kursk. A Rússia não está sozinha, há realmente passos suspeitos acontecendo hoje. O presidente americano Trump fez hoje uma declaração muito séria. O que ele disse? Ele disse que é preciso parar essa guerra na Ucrânia, ou todos nós pagaremos o preço. Ou seja, é uma ameaça clara de que algo perigoso está por vir.
Se essa guerra não parar agora, e como todos estão acompanhando, a guerra não vai parar agora. Países europeus, como França e Grã-Bretanha, recusam-se a parar a guerra e impõem obstáculos, como costumamos dizer. Há relatórios que dizem que a guerra pode parar depois de 2026, e há outros relatórios que dizem que é impossível parar essa guerra, que é impossível alcançar a paz na Ucrânia. Isso significa que realmente estamos nos aproximando dessa coisa perigosa que fará todos pagarem um preço alto, de acordo com as declarações de Trump. Mas, como isso? Essa é a pergunta que se coloca. Quem será a primeira parte que pagará o preço alto? Será que será a Venezuela? Será que serão esses países bálticos? Será que será o Irã? Ou pode ser outros países? Quem vocês acham que pode ser? Você pode deixar seus comentários abaixo deste vídeo. E assim terminamos o vídeo de hoje. Até mais!